Olá, está começando o programa Em Discussão de hoje. Um estudo da Confederação Nacional dos Municípios apontou que em 9% das cidades do estado, daqui de São Paulo, o sistema público de saúde tem atendido mais pessoas envolvidas com drogas/crack do que com álcool, por exemplo. No Noroeste Paulista, por exemplo, 32 municípios estão no chamado Mapa das Drogas, em que o consumo de drogas é alto. Para discutir e trazer mais informações sobre este tema, nós trouxemos aqui um timaço. Conosco está o deputado estadual Estevão Galvão, do DEM. Também conosco o doutor Jorge Halak e doutora Elaine Maria Costa. Doutores renomados, especialistas do Instituto Androscience, com um extenso trabalho sobre os efeitos das drogas e anabolizantes na saúde dos adolescentes. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado. Vou começar aqui com o deputado, que já é nosso vizinho aqui de casa. Deputado, parabéns por o senhor ter trazido esse tema aqui para essa discussão no nosso programa. Verdade, mas parabéns a você, Silvio, que já iniciou conduzindo com muita competência esse momento que nós estamos vivendo aqui. Realmente, a droga é uma grande preocupação, não apenas em São Paulo, no Brasil e no mundo. E a gente percebe que a droga traz uma infinidade de malefícios. Mas eu devo dizer que eu estou hoje aqui, nesse programa, com o doutor Jorge Halak, com a doutora Elaine, eu diria que até por acaso. Eu estava fazendo um check-up lá no Sírio e conversando com o Calil, eu disse, o Calil, me orienta aí um excelente, um bom urologista. Ele falou, não, vou fazer mais do que isso. Eu vou te apresentar um médico, que é meu amigo, que cuida da saúde do homem. E eu, então, marquei uma consulta e fui. O Jorge gosta muito de conversar. Eu também gosto bastante de conversar. E eu cheguei à conclusão que ele é muito mais que um médico. Eu diria que ele é um cientista. E interessante que, conversando sobre a saúde do homem, né, aqui, ali, acolá, eu percebi, assim, na parede, né, algumas homenagens, honrarias e algumas coisas ligadas à droga. E aí comecei a conversar com ele e eu percebi que ele também é um entusiasta. Ele também é como eu, ele é contra a droga, ele sabe dos males da droga. A gente percebe aqui, ali, acolá, em prosa e verso. Existe gente que se apresenta como gente do bem, por exemplo, não digo que defende a maconha, mas diz que a maconha deve ser mais debatida. Eu acho que tudo isso é ruim. Tá no meu pacote. Eu conversei com ele, eu perguntei, Jorge, me fala, e a maconha, e isso, e aquilo, e o crack, o que fizeram na Cracolândia, está certo, não está certo? E eu senti que ele conhece demais da conta, né? E aí ele me apresentou essa joia rara, né? Que é a doutora Elaine, que é endócrina, mas que também tem um currículo maravilhoso, trabalha em diversos hospitais, na USP, no Hospital das Clínicas, na Santa Casa. O Jorge trabalha também lá na USP, no Oswaldo Cruz, no Sírio também. Então, é um time maravilhoso. Eu acho que a Assembleia ganha e a população de São Paulo vai ganhar e muito. Olha, eu agradeço imensamente o senhor ter tido essa sensibilidade de, numa consulta, conhecendo um doutor, ampliar esse horizonte e trazer para a gente esse conhecimento que só o senhor poderia ter tido. Mas resolveu abrir esse livro aqui para vir essa discussão com a gente. E num tema tão latente, né? Um tema tão atual, infelizmente um tema tão atual falando de drogas. Vou passar a palavra aqui para o doutor Jorge, até para entender um pouquinho. Eu pensei assim comigo, quando eu estava vendo a nossa pauta aqui, estudando um pouquinho, falei, doutor Jorge Halak, urologista. Uai, mas ele vai falar sobre o combate às drogas. Falei, o que a droga está entrando nesse cerne aí, né? O que ela está permeando? Agora está esclarecido, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre, inclusive, essa parte científica, né, da sua área aí. Como que o senhor chegou a isso? As drogas, um urologista. Silvia e telespectadores, muito bom dia. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço imensamente a enorme deferência do deputado Estevão. Ele foi ao consultório, nós tivemos uma empatia imediata e conversamos sobre vários assuntos, porque ele é bom de papo, uma pessoa muito agradável e muito inteligente, né?
Para chegar nas drogas dentro do contexto da urologia e da andrologia, eu preciso de alguns minutos para explicar a minha trajetória. Sim. Dentro da urologia, eu me especializei em tudo que envolve os testículos. Então, os testículos, eles são os motores da saúde sexual reprodutiva do homem. Mas não só isso. Eles também são, também são as estruturas que têm uma interação com outros sistemas do corpo, outros órgãos, e fazem com que o corpo permaneça em equilíbrio. Um equilíbrio não só hormonal, mas um equilíbrio metabólico. Então, várias funções, fígado, coração, rins, suprarrenal, que são as glândulas que ficam em cima do rim, produzem, por exemplo, adrenalina. Tudo isso tem uma interação com os testículos. E eu, inicialmente, meu foco de atuação foi infertilidade masculina. Ou seja, metade dos homens contribuem para as causas quando o casal não consegue ter filho. Metade dos homens? Isso. Então, metade das causas o homem é responsável. É mesmo? Então, a mulher se culpa muitas vezes por não conseguir gestar uma criança. É o que a gente ouve mais falar, né? Então, ela acha que ela é responsável, mas isso até por motivos culturais. Metade das vezes o homem tem alguma causa de infertilidade. E dentro da infertilidade masculina, nós estudamos uma ampla variedade de situações, né, de patologias, de condições médicas e de cofatores de infertilidade masculina. Então nós associamos, por exemplo, varizes no escroto, que é varicocele, como se fossem umas varizes na perna, e associamos, por exemplo, o indivíduo que tem varicocele, o tabagista, sedentário, obeso, etc. Então nós estudamos isso há muito tempo e vimos que fatores associados são mais significativos que um isolado. Como é para o coração? Tá. O coração sabe-se que para ter um ataque cardíaco ele tem que ter colesterol alto, sedentarismo, obesidade, e aí vai. Funciona igual para o testículo. Aí, como eu me especializei vem mais pacientes com uma situação um pouquinho mais séria para eu atender, né? Nesse contexto que não consegue ter filhos, nós evoluímos no entendimento da função testicular para a parte hormonal também. Porque o testículo ele é um órgão que tem basicamente duas funções. Produzir testosterona, produz 95% da testosterona circulante. O hormônio masculino. Produz também estrógenos, que são importantes para o homem. Mas não, 80% do estrógeno do homem em situação normal produz pelo testículo. Também. O estrógeno tem importância no cérebro, por exemplo, com libido, com desejo sexual. Então não é só testosterona. E ele interage com outros sistemas corporais, né? Então nós temos diversas pesquisas em andamento já há quase 20 anos e nós iniciamos uma linha de pesquisa aqui com drogas, né? Com toxicologia reprodutiva e ambiental. Isso no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, junto com o professor Paulo Saldiva, né? Que é um conhecedor de poluição atmosférica, sabidamente contribuiu muito com a cidade de São Paulo e com o país, né? E aí nós introduzimos o testículo na questão toxicológica. Olha só. Né? Isso tanto em termos ambientais, de poluição, quanto em termos de drogas. Até isso. Com certeza, tem vários estudos nossos também, podemos outro dia falar sobre isso. Nossa, tô aqui... Em andamento, terminando agora com o Eu tô assim, parece, sabe aquele super filme na tela, às 9 da noite, eu tô assim, ó, entendendo, só pra, sem querer desviar do assunto, mas, por exemplo, já que eu citei o assunto, eu preciso dar uma resposta. Nós publicamos um trabalho em 2007, que ganhou o Prêmio de Saúde, Nacional de Saúde, em 2009 aqui, né, do Brasil, foi o primeiro lugar. E nós mostramos que na cidade de São Paulo estão nascendo menos meninos. Não é que nasce mais menina, é menos menino. Em decorrência da poluição atmosférica, isso tem uma variação, uma queda de 1% no nascimento de meninos e de machos, dos mamíferos, dentro do contexto da Grande São Paulo. Só para dar um parênteses, para mostrar que o meio ambiente interfere muito na questão reprodutiva e hormonal. E aí nós começamos uma pesquisa, já faz 16 anos esse trabalho, está em andamento, agora está concluído, os números estão sendo levantados, mas ao longo desse tempo eu fui me perguntando, será que a maconha tem esse efeito todo? Porque a gente começou a estudar e falei, será que não é esse paciente só? Será que não é esse indivíduo que está acontecendo isso? Então, ficou aquela pulguinha atrás da orelha, mas a informação foi se confirmando. Então, não é que eu sou contra a droga, assim, eu me tornei devido às informações que nós conseguimos
angariar ao longo de 16 anos, onde nós vimos o efeito deletério, o efeito ruim sobre a função testicular do uso, por exemplo, de marihuana, maconha, cannabis, né? Deixando claro que a substância ativa, no caso da maconha, chama-se delta-9-tetraído-canabidiol. É diferente do canabidiol que é usado para tratamento medicamentoso. É outro departamento, não pode haver essa confusão. Tá. Aqui me deixa com... O tratamento médico é bem estabelecido, é outra substância. É Isso. A maconha é outra, o princípio ativo é outro. Porque que colocam tudo no mesmo saco, né? Exatamente, tem que diferenciar de saída na nossa conversa já isso aqui, né? Então, o que nós observamos, por exemplo, nós fizemos vários estudos comparando, por exemplo, indivíduos inférteis versus férteis com vários tipos de, por exemplo, cigarro. O que causa o cigarro? Nós vimos que o cigarro, isoladamente, ele causa uma queda do volume do ejaculado, ou seja, há uma queda, o ejaculado diminui de volume, talvez por uma ação de um dos órgãos que produzem o volume do ejaculado, que não é o testículo, chama-se vesículas seminais, que fica atrás da próstata. Elas produzem 2/3 do volume do ejaculado. Então, alguma ação nessas glândulas faz com que elas secretem menos líquido seminal e diminui o ejaculado. Talvez por receptor de testosterona e aí vai, né? Nós também vimos que há uma queda da motilidade, ou seja, da capacidade do espermatozoide de se mover linearmente para frente. Mas não vimos, assim, alterações mais significativas. Estou falando de parte reprodutiva e sexual, estou falando de câncer. Sabe-se que o cigarro é muito deletério para a parte oncológica, né? Aí nós começamos a estudar a maconha e a conclusão já está feita. O estudo tem poder, tem força para dizer o que eu vou falar agora, né? Eu não vou entrar em detalhes, que o estudo não foi publicado ainda, mas já foi apresentado em congressos internacionais, já ganhamos um prêmio, né, há 2 anos atrás, do NIH, do governo dos Estados Unidos, ganhamos um prêmio, né? Ou seja, a maconha, ela causou uma alteração, que eu posso dizer, significativa na função testicular, tanto do ponto de vista reprodutivo, quanto na expressão de alguns hormônios, não é? Então, há um efeito comprovadamente, essa informação ela é nova, né? Há um efeito comprovadamente deletério na função reprodutiva e até mesmo algumas quesitos da função sexual com o uso da maconha. E nós mostramos que a associação de maconha com cigarro também é deletéria. Bom. Né? O indivíduo muitas vezes... porque o indivíduo que usa maconha, ele fala, mas eu não fumo cigarro, e é aquela coisa, né? Então, é muito difícil... A impressão que dá é que a maconha, por ser algo natural, que veio da natureza, uma planta inofensiva, ela se opõe ao cigarro, que é tão cheio de toxinas, né? Tem mais de não sei quantas mil substâncias, né, tóxicas. Dá a impressão que a maconha é pura e o cigarro é o vilão da história. Não, na verdade, assim, sem querer te interromper, o que acontece? Nós não estamos aqui defendendo o cigarro, pelo amor de Deus. Sim. Porque o cigarro tem os efeitos devastadores que ele tem. Em cima de câncer, etc. Sim, e tal. ninguém está diminuindo a gravidade dele. Então, assim, o cigarro, comprovadamente, é muito ruim para a saúde global. Mas é que, em detrimento ao cigarro, a maconha parece que é bonitinha. Exatamente. Parece que fica bonitinha, e né? O indivíduo que usa maconha, ele se defende, achando que aquilo lá é cool, que aquilo lá é uma coisa de vez em quando, para relaxar. Sim. E como ele não fuma cigarro, tá tudo certo. Ou muitos, mas eu faço todo dia, faço ginástica, faço exercício diário. Então, como se compensasse, como eu sou saudável, como se compensasse. Realmente, se você juntar fatores de risco, é pior o cara não fazer ginástica do que fazer, claro. Mas os efeitos, a médio e longo prazo do uso crônico, Sim. Tá? Nós ainda não temos a resposta sobre a frequência de uso versus efeitos. A gente tem a impressão que o uso crônico é mais importante até do que um uso moderado. Ele tem um resultado e não é positivo esse uso crônico. Ele não é positivo. Não é nada positivo, Exatamente. né? Passa a palavra aqui para a doutora Elaine, falando endocrinologista, também vocês trabalham juntos. Sim. Vocês trabalham juntos. Aliás, ele citou vários termos e glândulas, que não tem como não sair da sua área de endocrinologia. Com certeza. A minha pergunta, antecipando ao seu trabalho, a gente está mudando geneticamente o nosso corpo, né? A gente está intoxicando o nosso corpo usando drogas lícitas e ilícitas. Lícitas, diga-se, para quem está em casa, álcool, cigarro, sei lá um remedinho ali, até para emagrecimento, para
sei lá o quê, que é remédio para a cabeça, mas que acaba tendo como efeito lateral emagrecer, tarará. A gente está mutando o nosso corpo, é isso? Mas para pior. Sim, com certeza. Que medo. E existe um termo que eu acho que a gente tem que colocar aqui, que é desregulador endócrino. Então, o que é o desregulador endócrino? É uma substância, qualquer substância externa ao nosso organismo, que é capaz de interferir em qualquer sistema endócrino. Na produção do hormônio, na ação do hormônio, na síntese do hormônio e nas ações dele no organismo como um todo. Gente. E essas substâncias, a maconha é um desregulador endócrino, o álcool é um desregulador endócrino, os hidrocarbonetos existentes na poluição atmosférica é um desregulador endócrino. Substâncias do plástico, como o bisfenol A, que é uma coisa bastante conhecida, é um desregulador endócrino. Onde a gente guarda essa substância? Em potes de plástico? Isso. Qualquer tipo de plástico? Policarboneto também, dona de casa, por favor, dona de casa. Gente que costuma guardar as comidas, congela, tira de um pote de plástico e põe no micro-ondas para esquentar. Isso. Muito cuidado com isso. A alta temperatura libera mais bisfenol pro alimento. Até dá para guardar frio. Dá para guardar frio. Ali você meio que isola a potência. Sempre tem uma passagem. O ideal, gente, é pote de vidro. Isso. É vidro. Ali no cerâmica, vidro, o que for. Nada de plástico, né? Nada de Tira plástico. Isso porque libera essa toxina aí que você falou que interfere também no mutação sistema endócrino. Meu Deus. E isso, tireoide, suprarrenal. Que cada vez está todo mundo com esses problemas, né? Cada vez mais a gente tem bastante. pessoas na família, é uma prima, um primo, não sei o que. Você fala, gente, mas não tinha isso antes, né? De repente está todo mundo adoecendo. Tinha, mas não conheciam, né? Ou tinha um pouco, ou não era falado, não era muito falado. Não se dava o interesse, assim, não se dava a importância necessária a essas substâncias. Por quê? Porque a gente não consegue fazer um estudo experimental em humanos. Então, os estudos são só epidemiológicos. Né? Então, você vai pegar uma população que vive numa área que é considerada mais poluída e vai ver se ela tem mais prevalência de doença. Qual a exposição que isso vai trazer. Agora, os animais, a gente consegue fazer isso. E só voltando um pouquinho, né, confirmando o que o Jorge está falando, nós temos um estudo em comum, que está terminando agora, de exposição de camundongos à poluição atmosférica da cidade de São Paulo. E estudamos os testículos desses camundongos. E nós já observamos que tem alterações celulares nos camundongos expostos. Isso a gente depois, né, pode extrapolar no estudo epidemiológico de adultos. Podemos inferir o que pode acontecer no adulto. Até falei no início aqui do programa que vocês fazem parte de um instituto chamado Androscience, tem esse nome aí diferenciado. O que esse instituto faz? Pesquisa? Ou trata seres humanos também? É só pesquisa ou também tem tratamento? Como é que é isso? Androscience, ela é um laboratório, já tem 19 anos. Então lá nós fazemos aqui em São Paulo, fazemos toda a análise da parte do sêmen, do ejaculado. Então faz espermograma, faz testes de função espermática para avaliar a função do espermatozoide no processo reprodutivo. E nós fazemos também congelamento de sêmen para pacientes com câncer. Então ela tem um ramo assistencial, é uma clínica privada, né? Tem um ramo assistencial, tem um ramo de pesquisa muito significativo. Então nós temos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, linkados à Universidade de São Paulo, é claro, mas que fazem os trabalhos científicos lá dentro. Nós temos mais de 20 projetos em andamento atualmente. E nós temos um ramo de ensino, onde nós começamos agora, em agosto, com o Colégio Visconde de Porto Seguro, que foi um trabalho maravilhoso. Nós fizemos uma palestra para os pais, para os alunos e para os professores sobre álcool, drogas e anabolizantes esteroides. Então nós atingimos a comunidade inteira, é um projeto piloto esse, que vai se propagar para outras escolas depois. Então a ideia é levar esse conhecimento científico até quem tem que consumir o conhecimento, que é o público-alvo. Então chama-se popularização da ciência. Então a Androscience tem o eixo assistencial, o eixo de pesquisa e o eixo de ensino, né? Então eu tentei fazer, dentro da limitação nossa de tamanho, que nós somos relativamente pequenos no contexto de um instituto de saúde, nós procuramos fazer um modelo americano que faz a Cleveland Clinic, que faz a Mayo Clinic, que participa da comunidade com conhecimento que é produzido muitas vezes dentro do próprio instituto.
Com a minha ida para lá, a gente expandiu isso para as mulheres, né? Para as mulheres. A Elaine expandiu para as mulheres. Para as mulheres. Que é o outro ponto dessa, o outro lado dessa moeda aí, né? Estamos falando de seres humanos, né? De pessoas que cruzam entre si, nascem filhos e, enfim, que estão sendo intoxicadas de propósito ou não. Ou indiretamente. Deputado, tenho aqui, abri o programa falando que a gente tem um mapa aí das drogas, que o interior de São Paulo está crescendo muito com isso daí, com o acesso dos jovens às drogas. A gente está falando aí, no caso, a maconha, um pouquinho mais específico, mas as drogas lícitas como álcoois, anabolizantes, a galerinha que quer ser mais forte e vai, né, tomando indiscriminadamente. Políticas públicas para isso, dá para fazer alguma coisa? Dá para mudar isso? Eu acho que dá, não é tão fácil. Eu acho que é muito difícil. Se não resolver, pelo menos você vai amenizar. Agora, é um segmento muito difícil. Você veja, por exemplo, as atitudes do governador Alckmin e do próprio Dória como prefeito a respeito da Cracolândia. Sim, tentaram, foi uma tentativa, tentando acertar. E você veja que até a própria imprensa, né? A hora que você pega o jornal, uma revista, uma rádio, uma televisão, cada um tem um discurso em torno. Uns dizem que está correto, outros dizem que não, outros dizem que tem que ser daquele outro jeito, e etc. e tal. Mas, enfim, eu acho que nós temos que continuar batalhando. Tentando. O Jorge, doutor Jorge, como a doutora Elaine, eles falaram bastante. O Jorge explicou muito sobre o problema da maconha, mas no que se refere à saúde, na verdade, sobre o aspecto médico. Agora, a gente precisa discutir um pouco sobre também comportamental, porque como muitos defendem a maconha e outros defendem até o debate eu acho que é sempre importante, não é verdade? Mas o que eu pergunto para a Elaine, para o Jorge, a maconha não seria a porta de entrada para outras drogas assim, de um benefício ainda infinitamente maior? Porque, veja, quando você tem um drogado dentro de casa, quer dizer, você está correndo um risco muito grande. Nós temos históricos aí de jovens, homens, mulheres, etc., de matar irmão, pai, mãe, enfim. Então eu pergunto, a maconha é ou não é o início ou a porta de entrada para outras drogas assim mais pesadas? Eu vou até complementar isso daí, colocar um adendo aqui, numa pesquisa feita recentemente aqui no Rio de Janeiro, com pais. Pais, na maior parte das suas vezes, incentivam os filhos a beberem, principalmente por essa falta de concepção de que o álcool é nocivo, é um tóxico, é um tipo de droga. E, além disso, com o início do uso do álcool, abrem-se portas também para outros nichos. Maconha, cocaína. Não estamos falando que eu vou beber uma cerveja hoje, amanhã eu estou usando maconha, mas é que é a parte social, é o contato que você tem, e aí você está mais alterado, já não tem muito poder de decisão. Por que não fumar uma maconha? Por que não experimentar isso? Enfim, estamos falando de portas que se abrem mesmo? É isso? Tem que ter esse medo? A colocação do deputado Estevão e sua, Silvia, foi perfeita. Na verdade, assim, eu digo mais. O álcool é a porta de entrada para a maconha. Existem estudos que mostram, nós mostramos isso, nós temos estudos. Isso é apresentado por nós nessas palestras aqui. Estudos científicos, tanto da OMS quanto de governos de outros países, que mostram. Então, não é que ele induz a uma droga mais forte, ele abre a porta. Sim. Então, há uma desinibição no cérebro. É o famoso já que eu estou aqui, vou experimentar outra. Então, o álcool, ele abre a porta para a maconha. E a maconha, sim, ela abre a porta para outras drogas, porque já houve a desinibição, ele já quebrou uma barreira. Não é que cerebralmente ela vai induzir a necessidade de uma droga maior, não é isso o mecanismo. O mecanismo é simplesmente desinibição. O que acontece com o álcool é muito significativo. O álcool está correlacionado com baixo desenvolvimento na escola. O álcool está correlacionado com uma série de alterações comportamentais, como a agressividade, como por exemplo, a delinquência juvenil,
Ou seja, a questão, como o deputado falou, vai muito mais da questão médica, ela vai para a questão comportamental e para a questão também até de outras consequências. Por exemplo, o uso de maconha está correlacionado com o primeiro episódio de esquizofrenia. Quem tem um background genético, né, para esquizofrenia, a maconha... É o start, só usar que é o gatilho. Aciona. O que a doutora Elaine falou está correto. Tem que ter o gene da esquizofrenia, tem que ter as condições para que ela ocorra. Mas ele poderia ficar ali quietinho a minha vida inteira, caso eu não fizesse E uma vez desencadeado aquele processo, ele não para mais. Ou seja, ele pode ser controlado, mas ele já foi desencadeado. Então, assim, existem muitas questões médicas que estão começando a aparecer agora sobre o uso de drogas. Nós não tivemos tempo de falar sobre... nós temos um trabalho com crack em ratinhos também da Faculdade de Medicina. Sim. Eu sou coautor desse estudo, no laboratório do professor Paulo Saldiva, publicado em 2009, se não me engano, onde os ratos foram expostos à mesma quantidade de inalação de fumaça de crack que um adulto e que um adolescente seria exposto. Então pegamos ratos jovens e ratos adultos e os expusemos à fumaça da pedra do crack na mesma quantidade que um usuário da Cracolândia estaria usando. E nós vimos que os efeitos sobre a função testicular foram mais devastadores no rato adolescente que no adulto. Ou seja, os testículos eles começam a se desenvolver com a testosterona na puberdade. Ao redor de 12, 13 anos, depende da purificação corporal, mais que a idade. E o desenvolvimento testicular se dá até os 22 anos de idade. Então, esse período ele é crítico. Qualquer influência externa nesse período, desde que a criança nasceu, mas mais significativamente dos 13 aos 22 anos, 14, 21, mais ou menos por aí, né? Tem efeitos mais devastadores do que o uso em indivíduos adultos. E é justamente o que está acontecendo, é que o consumo de álcool e de drogas está diminuindo a faixa etária de quem está usando. Então, os adolescentes jovens já estão expostos. E no Brasil, o consumo de álcool entre os adolescentes é de 12 litros por ano. No adulto, está em 8,9 litros por ano. Então, os adolescentes bebem 30% mais que a média dos adultos no Brasil. E as meninas bebem mais que os meninos. Isso, a doutora Elaine pode completar, que foi o estudo dela, que ela vai falar para você agora. Vou até pedir o seguinte, vamos fazer uma pausa rapidinho para o intervalo, a gente toma um copo d'água aqui, dá uma respirada e vamos voltar com esse assunto então. Pais e mães, vocês que estão em casa aí, filhos adolescentes que começam a beber mais cedo, mulheres, o que isso acaba causando no corpo da gente, né? E pelo que a gente entendeu, quanto mais novo, o dano é maior. Pausa para um rápido intervalo, a gente volta já já, não sai daí. Ibirapuera, região nobre de São Paulo. Em frente ao mais importante parque urbano da cidade e ao lado do ginásio, também chamados de Ibirapuera, está localizada a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É no Palácio 9 de Julho, prédio moderno, inaugurado em 1968, que os 94 deputados estaduais aprovam as leis. A entrada principal destinada ao público é pela Avenida Pedro Álvares Cabral 201, em frente ao Lago do Parque Ibirapuera. Visite a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para acompanhar os debates e votações. A entrada no plenário é livre. De segunda a sexta, a partir das 2h30 da tarde. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Casa do Povo. Democraticamente. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. A gente pode transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. Usar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. O papo aqui tá bom no intervalo, a gente fez uma pausa rapidinho e já voltamos com o programa Em Discussão, que hoje traz o tema combate às drogas. Na verdade, o efeito das drogas no corpo humano. Conosco estão o deputado estadual Estevão Galvão, do DEM, e também o Dr. Jorge Halac, a doutora Elaine Maria Costa, renomados especialistas aqui na área de reprodução humana, na área de endocrinologia. E a gente estava falando aqui antes do intervalo, que eu deixei no ar,
papais e mamães aí que têm os filhos adolescentes, uma adolescência cada vez mais precoce, né? Uma adolescência que começa lá pelos 9, 10 anos de idade, com hábitos adultos, as menininhas pintando as unhas, arrumando os cabelos, os meninos... Enfim, os meninos mais no videogame, né? Depois é que eles saem aí do videogame, de repente, para as festas e bebidas. E festa é uma exposição, né? Os pais vão levar lá naquela matinê inocente, às 4 horas da tarde de um domingo, mal sabem que eles podem ter acesso a cigarro, não dentro da matinê, porque, gente, isso é proibido, tá? Menor de 18 anos não consome álcool, não pode comprar cigarro nem nada. Mas sem fiscalização, com o amiguinho ali do lado que tem, né? A galerinha vai muito na bebida aí na Catuaba, bebidas doces e baratas, que custam R$7, R$6 o litrão. Energéticos ou aquelas bebidas muito ofertadas agora, que são as cervejas, os ices, que parece que é fraquinho, né? Pode. Não pode, né? Não pode. O que isso está fazendo com o organismo da nossa moçada? Pois é. Está estragando, né? Está estragando, com certeza. Diferente do homem, né? Na mulher, o homem, como o Jorge já explicou, a formação dos espermatozoides acontece lá na puberdade. Então ele pode ter, né? Ele vai ter uma interferência nessa fase. A mulher não. A mulher, ela já nasce com tudo pronto. Com tudo pronto, com a fertilidade dela pronta, né? Os folículos que poderão ser amadurecidos prontos. Já estão aqui. A interferência das drogas, do álcool, né, e dos desreguladores endócrinos, que todos funcionam como desregulador, eles podem antecipar a menopausa, por exemplo. Então, acaba que essa reserva ovariana diminui com a interferência dessas substâncias. Por isso que hoje em dia a gente tem uma incidência maior de mulheres inférteis mais cedo. Está muito, né? Mas está muito. Menopausa precoce, né? Porque a gente fala que mulheres com 40 anos, 40 e poucos anos, estão entrando em menopausa. Verdade. É a falência ovariana prematura, que a gente chama. E isso pode ser interferência do meio ambiente, sim. Aliás, a gente estava comentando aqui no intervalo, a gente está falando sobre maconha, está falando sobre álcool, mas a gente não vive isolado dentro de uma caverna, dentro de uma bolha de ar, né? A gente tem outras interferências. Até, eu falo assim, só fuma aquela maconhinha, não tem problema não pega nada. Mas você vive num ambiente poluído, você está do lado de alguém que fuma um cigarro, enfim, consome alimentos com agrotóxicos, aí junta tudo, a água que tem, enfim... A gente sabe hoje que de metais aí pesados. E o tratamento da água não tira substâncias que têm atividades estrogênicas, que é o hormônio feminino. Não tira essas substâncias. Com todo o tratamento que a gente tem, não tira. Eu recentemente participei de um congresso onde a gente discutiu isso da qualidade da água, né? Da água de abastecimento. O Ministério Público Federal está fazendo um trabalho de monitoramento da água de abastecimento. Aqui eu tenho um quadro que mostra os meninos começam a fumar mais cedo, antes do que as meninas. As meninas um pouco mais tardiamente. Mas o álcool está presente a partir dos 13 anos de idade, em média, na população da nossa moçada. E, 13 anos de idade. Gente, eles nem acabaram de sair da infância. É um problema também de educação, né? Cultural, educação. De incentivar, de falar, pode tomar. E muitas vezes incentivado pelos próprios pais. Sim. Que mal parecem saber que aquilo ali é uma droga. Os esquentas. Os esquentas. Quem está em casa já ouviu falar dos esquentas, que é aquela passada antes daquele postinho de gasolina, vai na casa de alguém para fazer o esquenta, quer dizer, bebe antes, dá uma forrada antes de bebida para não gastar muito dinheiro depois lá na festa. Com certa conivência. Com certa conivência. E isso, às vezes, é feito dentro da casa dos pais. Não tem problema nenhum fazer... Exatamente. Culturalmente, a gente precisa mudar também, né, deputado? Bom, a educação, a cultura... A grande verdade, Silvia... na verdade, esse programa para mim está sendo muito bom, porque eu estou aqui muito mais aprendendo, né? E a gente aprende a todo minuto, a todo instante, constantemente. Eu quero agradecer tanto o Jorge como a Elaine, você também, viu? Sempre à disposição aqui, deputado. Mas nós estamos falando bastante e com muita competência na área médica. E a gente tem que realmente, é uma maneira de você mostrar para o pai, para a mãe, para os avós, que tem que cuidar da criança, do adolescente, na verdade, para que na juventude não aconteça esse problema de dependência, de ser um drogado, etc. Tal. Mas você colocou muito bem
quando você falou, e a gente tem que fazer lá na frente com algum especialista, eu não sei se seria a Elaine, o Jorge, talvez seja, porque eles são competentes. Portas abertas aqui para discutir mais sobre o tema. Eles estudam muito, eles não estudam o problema da droga, pelo que eu vi lá nas homenagens, eles não estudam só na área médica, eles estudam também, né? na sociedade, no comportamento. E aí é que entra a política pública, que ninguém sabe exatamente qual seria o caminho. A gente percebe que os governantes, como eu citei aqui o caso da Cracolândia, tentam dessa forma ou daquela forma, uns dizem que essa forma é correta, outros dizem que não. Então você vê que o Alckmin e o Dória, eles foram malhados aqui, elogiados acolá, etc. Enfim, mas alguma coisa eles estão tentando, eles estão fazendo. Entendeu? Uns entendem que você tem que combater primeiro o tráfico, as fronteiras, etc. Eu acho que isso realmente precisa. Okay. Outros entendem, no segundo momento, seria a repressão. E depois, o terceiro momento, a saúde. Enfim, eu acho que tudo isso está implícito na coisa. Agora, nós não sabemos exatamente como é que nós devemos nos conduzir. E como é que nós vamos encontrar esse caminho? É através de você, é através do Jorge, é através da Elaine, é através da imprensa, é através do debate. Do debate do que a gente faz. Se o senhor me permite, eu acho que o principal é fazer uma educação também, né? Educar a população. A grande verdade, quando a gente fala, Elaine, a grande verdade, que quando a gente fala a educação, é o remédio para tudo. Você veja, por exemplo, Silvia, vou até fugir um pouco. O grito da independência aconteceu quando? Em 1822. Não é isso? E nós estamos procurando essa independência. Em alguns momentos nós andamos a passos largos, em alguns outros momentos mais para trás. Enfim, mas eu entendo que o Brasil só vai ser realmente independente. O país independente é aquele onde o povo tenha assim, acesso principalmente às necessidades básicas, né? Que é a moradia, que é o emprego, que é o comer, que é morar. Mas a gente só vai encontrar essa independência que representa o anseio do povo se nós investirmos mais decididamente na educação. Como já aconteceu, já existem exemplos de outros países, que se vocês quiserem eu até dou alguns outros exemplos. Mas a grande verdade é essa, o caminho para tudo sempre é a educação. Através da educação você encontra a independência econômica, a independência financeira, a independência política, enfim, você encontra a independência. É um mundo novo. E leva informação junto, né? As informações todas. Posso só completar? Sim. Assim, tudo que foi falado pelo ilustre amigo, deputado Estevão, fantástico. O que nós estamos fazendo aqui é dar informação. E a informação é poder. Nós estamos dando empoderamento aos pais, aos avós e aos ouvintes, pode ser o adolescente, sobre uma situação que tem que ser mais discutida. Então, esse programa é muito importante porque ele está levando informação. E a educação é importante, veja só a questão do tabagismo. Como que as campanhas antitabagismo foram absolutamente eficientes na diminuição do consumo de cigarro. Então, no Brasil, o consumo de cigarro, se não me engano, era de 28%, 29%, uma época. Hoje está ao redor de 8% a 12%. Ou seja, houve uma redução drástica e relativamente rápida. Mas com o álcool, por exemplo, você vê muita campanha que tem na televisão aí, das cervejas, Beats, sempre a galera na balada, né? Tipo, mostrando muita alegria. Olha como é que eu sou descolado com isso daqui. A gente não tem essa mesma perseverança ali com o álcool, né? A gente mostra que o álcool é alegria, álcool é felicidade, álcool é estilo de vida. O cigarro fazia antes isso lá atrás, né? Com aquelas coisas do desbravador, Mas no caso do tabagismo,
as regras, que são as leis, ajudaram bastante. Sim. Exatamente. Essas mesmas leis poderiam também vir aqui, porque a gente pode fazer como sociedade, como pais, como filhos, mas a gente também precisa dessas leis para escorar a gente. E as leis vieram quando se comprovaram os malefícios da saúde. E que a gente está fazendo isso agora. E nós podemos, através desse mesmo caminho, diminuir também o uso da droga. Simples, é só copiar. Só copiar o que dá certo. Só copiar o que dá certo. E eu vou além. Coloco também a questão do álcool, cerveja, etc. Recolhe imposto, tá certo. Mas o custo em saúde é muito maior. O ônus é maior do que o recolhimento. Deve ser maior que o recolhimento de impostos. O ônus é muito grande. Entendeu? Então, assim, a gente tem que avaliar como sociedade quem paga a conta do cara que bate o carro porque tá bêbado, por exemplo, e aí por aí vai. Existem leis que regulam isso, mas o acesso é muito fácil. Então, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você não consegue comprar álcool fora de uma loja especializada, que são aquelas liquor stores. Aqui você vai encontrar álcool em qualquer lugar. Aqui você encontra em qualquer lugar. Farmácia você vai encontrar. Então, talvez o mecanismo, quem sou eu para dizer isso? O mecanismo talvez seja de você restringir o acesso num lugar mais isolado. Você consegue controlar. Isso. E aí você controla quem está comprando e até a própria efeito visual de você estar restringindo a um espaço determinado, talvez diminua o consumo. Vou falar uma experiência que eu tive, se vocês já viajaram lá para os Estados Unidos, já devem ter passado por isso. Uma vez eu fui comprar um vinho numa liquor, uma loja de bebidas, fui comprar um vinho e cheguei lá no caixa, o dono da loja virou e falou assim, por favor, sua identidade. Eu me senti super elogiado, porque eu falei, acho que ele pensa que eu sou jovem. Ele pensa que eu sou jovem, por isso que ele está pedindo a minha identidade. Mentira. Ele estava pedindo porque é regra. E se tem um outro consumidor ali dentro da loja que viu que ele não me pediu a identidade, pode denunciá-lo. Então não precisa ter um fiscal, gente, dentro da loja. Nós somos os fiscais. Nós somos os fiscais. Então ele fez aquilo porque se tem um outro consumidor ali vendo e falou, olha ali, a moça passou, ele nem pediu a identidade. Então ele pediu, mostrei meu passaporte ali, ele falou, ok, ela é mais velha, pode levar. Independentemente se eu tenho cara de 60, de 70 ou de 10 anos de idade. É lei, tem que fazer, tem que praticar ali, né? Então ele pediu e se tivesse outro consumidor, eu fiquei assim, enaltecido, eu falei, uau, como as coisas funcionam, né? Mas é um país que tem educação, que tem a cultura, que tem leis, muitas leis, então, e que as leis são feitas para serem cumpridas e punidas. Né? De forma correta e até de forma elogiosa. Mas quantos que ia explodir com esse balconista, né? Com esse empregado. Aqui. Onde já se viu, você pedir isso, tarará. Então eu falo, começando assim, de pouquinho, talvez restringindo, bebidas só vendidas em lugares específicos, com a fiscalização nossa, gente, da gente ligar e falar assim, viu o moço vendendo ali cigarro pro menino, viu o moço ali fazendo isso. O programa tá indo pros minutos finais aqui, quando o papo é bom, a coisa estica assim, a gente nem percebe, né? A gente falou dos problemas. Falou do que está acontecendo com a nossa população aí, que está ficando intoxicada, né? E essa intoxicação está mutando. Está mudando, está fazendo avatares aí, eu acho, não são mais seres humanos, são projetos de seres humanos aí que a gente não sabe como vão ficar nossos filhos, nossos netos. Com que doenças que eles vão nascer e como é que a sociedade, o governo, a cidade está preparada para isso. Mas vamos falar de alguma coisa. Qual é o caminho? Tem remédio? Tem soluções? Fora políticas públicas? Tem consertos do que está fazendo? Eu me droguei agora, amanhã é só tomar um remedinho que passa? Ou não? Então, nós também fizemos um estudo, agora divergindo um pouco para a poluição atmosférica. Esse mesmo estudo que nós vimos que as regiões da cidade de São Paulo, que houve menos nascimento de meninos, ou seja, o espermatozoide que ejacula cromossomos Y. O Y. Diminuiu dentro do próprio ejaculado do indivíduo. Nós fizemos um outro estudo depois nas áreas que houve diminuição da poluição. E esse efeito se reverteu em questão de 3 a 4 anos. Ou seja, a capacidade do ser humano de se regenerar, até de maneira evolucionária, é muito grande. Então, nós não podemos menosprezar a nossa capacidade de autorregeneração. Então, se houver mudança comportamental e estrutural do indivíduo, ele é da nossa natureza. Nós temos condições de nos restabelecermos como indivíduos e como sociedade. Essa é a minha impressão. Existe um estudo até que fala do aumento aí das crianças com... Agora até vou aqui, mas pode falar, doutora, eu já vou lembrar do que eu ia dizer. Não, aqui. só ia completar que, assim, não esquecendo, né, voltando à formação dos gametas. No homem, o espermatozoide é formado diariamente. A mulher não. Né? Então, no homem, a reversibilidade ou regeneração
é mais factível, né, do que na mulher. Porque ela já nasce com aquilo pronto e ela só vai deteriorando. Eu ia falar dos autistas. Uma população latente aí aumentando de crianças, mas, assim, pais que têm filhos ao mesmo com tempo, autismo, quero né? só fazer uma pequena intervenção. O testículo é mais sensível que o ovário para efeitos externos. Ele é mais sensível. Pega mais rapidamente então, aí o problema. Fala que o sexo frágil é a mulher, em termos reprodutivos, testículo. O sexo frágil é o homem, mais que a mulher. Então, a mulher o homem que é mais ela atingido. sofre com a idade avançada. Hoje ela adia a maternidade por uma questão multifatorial, mas sobre emprego, posicionamento na sociedade, etc. e tal. Então a questão da idade da mulher realmente é significativa. Mas fora isso, o homem ele é muito mais sensível a efeitos externos, todos que sejam, na função reprodutiva e hormonal, do que a mulher. Aí, gente, cuidado com aquela cervejinha de final de semana, né? Aqueles exageros da cervejinha. Você vê como a gente aprende isso aqui. Olha só, tá vendo? A brincadeira não é isso. Brincadeira, não. Aquela cervejinha inocente no final de semana, em quantidade, que o final de semana que começa meio-dia, vai acabar meia-noite. O que eu queria também deixar como mensagem final, assim, aquilo lá, beba com moderação, é válido para a parte masculina, né? Agora, você não pode recomendar use drogas com moderação. Então, essa é a diferença que eu coloco das duas coisas. Beber com moderação realmente não tem problema. A gente avalia isso muito, tem um estudo de uma aluna nossa em andamento há muito tempo já. Nós temos avaliado a quantidade de cada tipo de bebida alcoólica sobre a função, o nosso foco de atuação, já foi explicado aqui. Mas assim, você não pode dizer para o indivíduo, na minha opinião, use drogas com moderação. Isso não cabe. Pelo amor de Deus. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Deputado, suas considerações finais aqui. Agradecer, mas carinhosamente. Eu estou surpreendido. Isso aqui para mim foi uma aula. Uma aula. Eu aprendi, mas aprendi muito. E olha, eu estava olhando ali para minha assessora e para os próprios profissionais, eu percebo que eles estão atentos. A gente sabe do termômetro é esse. Mas todos estão aprendendo. Eu aprendi muito. Agradecer o Jorge, agradecer a Elaine, que eu não conhecia a Elaine não, mas a Elaine, além de competente, é uma simpatia, né? Uma simpatia, competência. É tão bom quando a gente consegue unir isso. Doutora Elaine, por favor, suas considerações finais aí. Temos jeito? Temos jeito. Eu acho que temos jeito e nós não podemos esquecer, né, da exposição às misturas. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar na cabeça, né? Os estudos são feitos e as análises são feitas nas substâncias isoladamente, mas nós estamos numa exposição muito bem colocado. Ampla. A gente está potencializando tudo com isso, né? Pela pele, pela boca, pelo nariz, né? Então, nós não podemos esquecer disso. E essa deteriorização da saúde pode ser causada por essa exposição. Só para completar, por favor, enfatizar o que o Jorge falou. Beber com moderação pode estar certo. Droga com moderação, não. Não existe. É zero. Não existe. Parabéns, Silvia, pelo seu trabalho. Bom, é com essa última declaração aqui que eu termino o programa, agradecendo a cada um de vocês. Por favor, portas abertas para outros temas latentes aqui. Estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Aqui é a Casa do Povo, aqui é a Televisão do Povo, e é para eles que a gente fala e faz essa TV aqui também, tentando levar o resumo do trabalho de um deputado, como o deputado Estevão Galvão, do que ele faz para toda a população. Obrigada mais uma vez pela vinda de todos vocês aqui. Nós que agradecemos. Bom, o programa Em Discussão fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!